Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a esta disciplina. Hoje será abordado o quarto módulo, né, envolvendo o projeto de extensão. Então, a unidade 1 do quarto módulo foca na questão dos jogos e brincadeiras construindo e brincando. Então, neste módulo serão abordadas reflexões, também orientações para que vocês possam desenvolver as atividades envolvendo o projeto de extensão. O que é o projeto de extensão, né? Então, de acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, né, traz no artigo 43 que a educação superior deve promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Então, faz parte, né, a educação superior deve promover a extensão. E vocês, enquanto acadêmicos, precisam realizar as atividades de extensão com uma carga horária específica, né? Quando remete-se ao projeto de extensão, é importante focar que o projeto de extensão envolve a comunidade, então a instituição, os acadêmicos, os professores realizam uma prática ou atividades envolvendo a comunidade no geral, né? Ou um público específico, e ao mesmo tempo que a instituição beneficia, de certa forma, a comunidade também contribui para a questão da instituição, compartilhando seus saberes, conhecimentos, contribuindo para a formação profissional. O que é o projeto de extensão? Então, envolve a interação entre universidade e sociedade. Então, são ações que a universidade, os acadêmicos, os professores realizam na sociedade, realizam na comunidade, né? A instituição, professores e acadêmicos, levam esses saberes desenvolvidos em seus espaços, né, e prestam auxílio à população. No caso aqui, né, envolvendo atividade envolvendo jogos e brincadeiras. Vocês vão desenvolver conhecimentos, levar esses conhecimentos até a comunidade, até um público específico, desenvolver essa atividade junto com este público e, ao mesmo tempo, contribuir para a formação dessas crianças, como também essas crianças contribuem para a formação profissional. Para realizar o projeto de extensão, o que o acadêmico precisa apresentar, né? Primeiro, é necessário frisar a dedicação, então é preciso dedicação, é preciso comprometimento com as atividades a serem realizadas, né? Precisa seguir as orientações da professora regente, no caso de realizar a atividade na escola, ou seguir as normas da instituição, inclusive quando vocês vão desenvolver para quem optar desenvolver na comunidade. É preciso ter um vínculo positivo, ou seja, tanto as atividades desenvolvidas na escola quanto na comunidade, né? É preciso ter esse vínculo positivo, né? Acolher essas crianças, ter diálogo, né? Demonstrando a importância do trabalho que vocês vão desenvolver no contexto. Também é necessário que o acadêmico tenha o quê? Conhecimento. Se você vai desenvolver uma atividade, né, envolvendo a comunidade ou o contexto escolar, precisa ter conhecimento sobre o que você vai desenvolver, né? Envolvendo aspectos teóricos, aspectos relacionados à prática. Nesse sentido, é super importante utilizar a criatividade, né? Criar, inovar. É preciso organizar. Então, por exemplo, lá no template tem essa questão também, né? Envolvendo a carga horária. Organização, por exemplo, organização dos jogos, organização das brincadeiras, organização do planejamento, organização envolvendo o tempo, ter intencionalidade no planejamento, ou seja, por que eu vou desenvolver aquela atividade? O que eu quero contribuir para o desenvolvimento da criança? Que conteúdos serão abordados no decorrer daquela atividade, né? Qual a intencionalidade, qual o objetivo que eu quero atingir? E desenvolvimento dos jogos e brincadeiras, né? Então, ter conhecimento e também conhecer as estratégias, conhecer os jogos e as brincadeiras, conhecer também como realizar a mediação e o desenvolvimento dessas atividades. Então, o acadêmico também deve planejar as atividades com jogos e brincadeiras, considerando a idade, né? Por exemplo, as atividades devem estar de acordo com a idade da criança, com o nível de escolarização, seja educação infantil, seja anos iniciais, e a disponibilidade dos recursos necessários para a execução. Ou seja, quando você vai planejar as atividades, é preciso observar se
existem os recursos necessários para a execução da atividade. Se esses recursos eles são adequados à faixa etária, se não oferecem riscos para a criança, né? Precisam estar adequados ao nível de escolarização e à idade. Por quê? Porque as crianças menores, as atividades, eles envolvem outros aspectos, né? Já as crianças maiores, muitas das atividades exigem um pouco mais, né? Então é importante observar essas questões e planejar de acordo com a idade da criança, com o nível de escolarização e a disponibilidade de recursos. Quando remete-se à disponibilidade de recursos, é importante frisar que pode-se utilizar materiais recicláveis, materiais que podem ser reaproveitados e, por meio da criatividade, vocês podem criar, reelaborar, ressignificar aquele material, construindo jogos, construindo brincadeiras que podem ser disponibilizados às crianças, né? E trabalhados juntamente no decorrer das atividades do projeto de extensão. Quando se fala também em recursos, as atividades podem ser construídas juntamente com as crianças, né? Aqui, devido à questão do tempo, vocês precisam de uma organização antecipada, mas é importante frisar que é possível, sim, também desenvolver, criar jogos e brincadeiras juntamente com as crianças. O projeto de extensão engloba a temática, né? Ludicidade, jogos, brinquedos e brincadeiras. Então, faz parte da ludicidade, que nem já foi visto nos módulos anteriores, os jogos, as brincadeiras e os brinquedos, né? Que são recursos didáticos que oferecem inúmeras possibilidades para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Então, por meio dos jogos, das brincadeiras, é possível abordar de diversos conteúdos, diversos saberes e conhecimentos, e ao mesmo tempo, né, desenvolver atividades lúdicas, agradáveis, prazerosas, que contribuam para o desenvolvimento da criança, mas também para o enriquecimento da prática pedagógica, tornando as atividades mais lúdicas, né, mais envolventes e interessantes à criança. O projeto de extensão, né, o uso pedagógico do jogo, da brincadeira e do brinquedo, ele pode ser adaptado de acordo com os objetivos específicos que o profissional da educação deseja alcançar, né? Então, por exemplo, dependendo do seu objetivo, do objetivo do profissional que vai desenvolver um jogo, uma brincadeira, ele pode ser adaptado de acordo com a intencionalidade. Isso quer dizer o quê? Que um profissional pode desenvolver um jogo, uma brincadeira, por exemplo, para trabalhar um determinado conteúdo X do ensino de ciências, por exemplo. Outro profissional pode utilizar o mesmo jogo, né, ou a mesma brincadeira para trabalhar o ensino da matemática e a língua portuguesa, né? O mesmo jogo e a mesma brincadeira também pode ser adaptado para a educação infantil, trabalhando os campos de experiência. Vejam, são objetivos específicos. Um único jogo ele pode ser adaptado, criado e recriado, visando atender o que o professor visa alcançar. A abordagem pode variar de acordo com o enfoque pedagógico, a didática do acadêmico extensionista, os interesses das crianças, as habilidades serem desenvolvidas e outros fatores. Então, por exemplo, quando se fala em didática do acadêmico extensionista, envolve a didática de como você vai desenvolver, planejar, trabalhar aquele jogo, aquela brincadeira, com as crianças, com um público-alvo específico, né? Que vocês vão selecionar, considerando os interesses dessas crianças, as habilidades e os demais aspectos. É necessário também atentar para seu público-alvo, a criança, né? Então, o foco do projeto de extensão, o foco dos jogos e das brincadeiras, do planejamento, né, dos jogos e das brincadeiras, tem que priorizar a questão da criança. Outro ponto importante é um repertório diferenciado. Então, se você vai trabalhar 1, 2, 3 horas com jogos e brincadeiras com as crianças, é importante não desenvolver atividades repetitivas constantemente, mas variar, né, trazer um repertório diferenciado de atividades que atendam às demandas, necessidades e às questões específicas daquele público específico. Quando se fala em repertório diferenciado, eu vou compartilhar um exemplo aqui, né? Por exemplo, um professor ou um acadêmico, né, ao desenvolver atividades repetitivas, por exemplo, uma única atividade durante um período extenso de tempo, isso pode gerar certa aversão da criança com relação à atividade. Sendo necessário, assim, frisar a importância de um repertório diferenciado, porque, por exemplo, se as crianças terminaram a atividade em 10, 15 minutos, o profissional, o acadêmico, ele precisa ter um repertório diferenciado de atividades para desenvolver outras atividades juntamente com as crianças, para que elas possam se sentir motivadas, envolvidas, né, e participar das atividades envolvendo jogos e brincadeiras. Então, sugere-se
que seja feito um planejamento, né, envolvendo mais de uma atividade com jogos e brincadeiras. Enriquecer as práticas pedagógicas com brincadeiras, adaptando de acordo com as necessidades e interesses da criança, né? Isso já foi comentado, mas quando se fala em necessidades, é pensando na inclusão de todos, né? Que todos possam participar, todos possam brincar, jogar, né? Nesse sentido, contribuindo para o seu desenvolvimento. É necessário que o acadêmico, para realizar a ação extensão, ele precisa realizar leitura, construir conhecimento, envolvendo as temáticas abordadas no projeto de extensão. É importante também fazer pesquisa, é importante e necessário fazer pesquisa, buscando conhecer quais jogos vai desenvolver, quais as contribuições desses jogos, quais as possibilidades, né? Treino, então é necessário jogar, né, brincar antecipadamente, fazer o treino de como vai desenvolver também no contexto, né, treinando muitas vezes pode ser na frente do espelho, com os pares, mas treinando no sentido de compreender como que é o jogo e utilizando diversas estratégias. Precisa ensaiar, né, então, como que eu vou fazer a acolhida juntamente com as crianças? Como será desenvolvido o contato com a escola, por exemplo? É preciso ensaiar e ter domínio do que você vai apresentar. Comunicação e interação, buscando despertar na criança o interesse pelas atividades e motivar a construção de aprendizagens significativas. Por exemplo, lá no convite, é importante fazer um convite, né? Despertando o interesse da criança, como também na hora que vai desenvolver as atividades, né? Visando despertar o interesse na criança em participar, motivando a participar das atividades. Sobre a metodologia, né? Então, eu vou explicar aqui o passo a passo de cada uma das etapas do projeto de extensão. Frisando que é muito importante o comprometimento, a dedicação, visando realizar o projeto de extensão com qualidade, né? A primeira etapa é denominada escolha do público-alvo. Vocês vão selecionar o público-alvo que participará das atividades envolvendo jogos e brincadeiras, sem uma escola ou sem uma comunidade externa. Então, vocês podem desenvolver o projeto de extensão em uma escola, com uma turma específica, com um número de alunos em específico, né? E também com a comunidade externa. Vocês vão optar por uma ou por outra, né? Quando se fala comunidade externa, pode-se desenvolver as atividades de jogos e brincadeiras com a família, com a vizinhança, com a igreja, o centro espírita, né? Com o sindicato e demais espaços possíveis, desde que esses espaços não ofereçam riscos para as crianças e tenham espaço adequado para o desenvolvimento dos jogos e brincadeiras. Escolhido o público-alvo, né? Vocês farão contato com a escola ou responsáveis da criança. Caso você escolha uma escola, o que é preciso? Para desenvolver atividade abrangendo jogos e brincadeiras na escola, é necessário entrar em contato com a direção, com a equipe pedagógica, né, ou direção e equipe pedagógica, realizando uma breve apresentação. Nessa apresentação, vocês vão abordar o nome completo, né, a instituição que vocês estão vinculados, as atividades que vão desenvolver na escola e com quais turmas. Esse primeiro contato é muito importante no sentido de obter a autorização para realizar as atividades nesse contexto, né? Entregar a carta de apresentação na etapa 2 aqui, preenchida com os seus dados. Então, vocês vão entregar na escola esta carta de apresentação, preenchida devidamente com os seus dados, né? E, ao mesmo tempo, vão verbalizar, realizando uma apresentação. Em seguida, né, a partir da autorização da direção da equipe pedagógica, em seguida, vocês vão solicitar à direção da equipe pedagógica a possibilidade de conversar com a professora da turma, né, selecionada, realizando também a apresentação das mesmas informações compartilhadas com a direção. Então, a mesma coisa, vão realizar a apresentação, falando o nome, a instituição vinculada, objetivo das atividades que serão desenvolvidas. E vão explicar também como será realizada as atividades envolvendo jogos, né, com as crianças, e, ao mesmo tempo, né, ouvir a professora, acolhendo possíveis orientações e orientações para desenvolver no decorrer do planejamento e da prática pedagógica. Então, esse diálogo inicial é fundamental para desenvolver o planejamento, né, e, ao mesmo tempo, ter o aval no sentido de
obter autorização para realizar o projeto de extensão com um público específico, ou seja, com uma turma específica, por exemplo, no recreio, pode ser pode ser em uma turma na sala de aula, pode ser em um espaço específico interno e externo da instituição. Então, caso escolha espaços fora do contexto escolar, por exemplo, vocês escolheram desenvolver as atividades juntamente com os membros da família, com a vizinhança, né? Com a igreja, com o centro espírita, sindicato ou comunidade escolar externa, né? É importante que seja escolhido um público específico, né? Então, vocês vão optar quais desses espaços vocês vão desenvolver, ou outros espaços, né? Considerando que esses espaços eles precisam ser adequados, não oferecer riscos para as crianças, né? Também é preciso ter um olhar atento nesse sentido. Depois de escolhido, né, o espaço fora do contexto, para quem optar por esta possibilidade, é necessário entrar em contato com os pais ou responsáveis da criança. Então, não é fazer a atividade, vou fazer a atividade sem ter esse contato. Não é permitido, né? Vocês precisam entrar em contato com os pais e os responsáveis. Em seguida, vocês vão fazer uma breve apresentação, vão mencionar o nome completo, a instituição de ensino superior, a instituição de ensino superior a qual está vinculado e as atividades que serão desenvolvidas, já motivando a participação das crianças e deixando cientes os pais e os responsáveis da importância dessas atividades para o desenvolvimento das crianças. Tem uma observação, né? Não há problema em convidar os adultos responsáveis para participar das brincadeiras. Então, por exemplo, se os pais dessas crianças quiserem participar, vocês podem convidar, né, e deixar eles participar, membros da comunidade, mesmo membros da igreja, membros do centro, né, membros do sindicato ou de outros espaços, se tiver adultos responsáveis pelas crianças que queiram participar conjuntamente, que queiram participar juntamente, não há problema com relação a isso, né? Como a atividade será desenvolvida fora do contexto escolar, é provável que o grupo de crianças tenha idades variadas, né? Importante observar essa questão. Não há problema nenhum, né? Mas é necessário observar apenas se a brincadeira poderá ser realizada para todas as crianças do grupo. Uma ideia é formar subgrupos por idade, se houver espaço físico. Então, considerando aqui que o público advindo do espaço fora do contexto escolar tem essa questão de idades variadas. A atividade que vocês vão desenvolver precisa considerar essa questão, né? E observar se essa brincadeira ela pode ser desenvolvida com crianças de idades variadas e que nem foi comentado aqui, frisando que é possível formar subgrupos de acordo com a idade, né? Ou idades próximas, tendo a disponibilidade de espaço físico para que as crianças possam brincar, interagir e se envolver nos jogos e brincadeiras planejados e desenvolvidos. Mediante contato com a escola, com os responsáveis, é necessário fazer um convite para essas crianças, né, público-alvo, convidando as crianças a participar dos jogos e brincadeiras, indicando o espaço que será desenvolvido, o horário, né, que será desenvolvido, o local, né? Além do local, quando se fala local, é endereço, espaço, né? Se é uma sala, se é um espaço externo, e também o dia e o horário. Fazer o convite para que as crianças se sintam motivadas a comparecer e a participar das atividades envolvendo o projeto de extensão. A terceira etapa é denominada seleção das brincadeiras. Então, vejam lá, nós temos o primeiro momento, que é o público-alvo, o segundo momento, né, que é o contato com a escola ou com os pais ou responsáveis com crianças fora do contexto escolar, né? E a terceira etapa é a seleção das brincadeiras. Então, vocês já têm um público específico, já sabem a idade, o nível de desenvolvimento no sentido relacionado à idade. A terceira etapa será a seleção das brincadeiras, né? Então, para selecionar as brincadeiras, o que é importante? Primeiro, considerar a característica relacionada à idade das crianças, né? O número de participantes. Quando se fala em número de participantes, no sentido de jogos e brincadeiras, é preciso recursos, materiais, brinquedos, né? E é preciso considerar o número de participantes, sendo que é necessário disponibilizar esses materiais de acordo com o número de participantes para que todos possam brincar e interagir. Os materiais
Então, também é preciso ter um olhar atento no decorrer da seleção das brincadeiras para os materiais. Se eles não oferecem risco para as crianças, se não tem, por exemplo, aspectos pontiagudos, cortantes, pensando nas crianças pequenas, por exemplo, um objeto muito pequeno, né? Que ela possa levar à boca, então isso oferece risco para a criança. É preciso ter um olhar atento para esses materiais, observando se não haverá risco para as crianças no decorrer dos jogos e das brincadeiras. Também é necessário pensar no espaço, né? Que ele tenha um tamanho adequado para a brincadeira selecionada, se dentro ou fora da sala de aula, no recreio, no pátio, em espaços naturais. Quando remete aos espaços naturais, por exemplo, a brincadeira ou o jogo ele pode ser desenvolvido embaixo de uma árvore, num canto, no pátio, por exemplo, no recreio, né? Então, é possível desenvolver jogos e brincadeiras, por exemplo, no recreio de uma escola. No pátio, né? Fora da sala de aula, considerando o contexto escolar, mas também dentro da sala, né? E quando se fala um tamanho adequado, é um tamanho adequado para que as crianças possam brincar, jogar e interagir com facilidade, né? Sem ter nenhum material ou objeto que esteja atrapalhando as atividades, mas também é preciso pensar nas crianças que estão inclusas na sala de aula. Por exemplo, se temos uma criança cadeirante na sala de aula, né? Ela precisa de um espaço maior para se locomover. E ela precisa e deve participar das atividades, sendo foco aqui em inclusão de todos, né? Então, preciso pensar em todas as crianças, considerando suas demandas, necessidades, e pensando que esse espaço esteja adequado, né? E que não tenha nenhum material, nada que vá atrapalhar o andamento das atividades. Com relação ainda à etapa 3, o planejamento precisa ter atividades adaptadas, caso haja crianças com necessidades educativas especiais, né? Por exemplo, né, se vocês vão desenvolver uma atividade e tem crianças que têm dificuldade na questão de coordenação, né, ou tem uma limitação relacionada ao movimento da mão, por exemplo, eu preciso é preciso adaptar, né, um material, um objeto, precisando adaptar o recurso, o jogo, a brincadeira, para que a criança possa participar, visando a inclusão com igualdade e equidade, ou seja, que todos possam aprender, desenvolver-se, né, e participar das atividades que podem ser desenvolvidas com todas as crianças. Então, as atividades adaptadas, visando atender, por exemplo, demandas e necessidades de crianças que estão inclusas, elas podem também enriquecer o processo de ensino e aprendizagem das demais. Por exemplo, você vai trabalhar um material, se temos na sala de aula uma criança com baixa visão, é desenvolvido um material, né, em alto relevo, material que tem texturas diferenciadas, que ele pode ser trabalhado juntamente com essa criança que está inclusa, como com a turma toda, enriquecendo assim os processos de ensino e aprendizagem. A duração das atividades envolvendo brincadeiras e jogos deve ser de 30 a 50 minutos. Está descrita na etapa 7. Então, pensando no período de 30 e 50 minutos, vocês precisam pensar em jogos e brincadeiras, né, que atendam esse tempo. É importante destacar que é o mínimo 30 minutos, máximo 50 minutos aí. Então, a organização do planejamento, né, das atividades, precisam contemplar essa carga horária. Então, quando vocês vão planejar as atividades, as atividades envolvendo jogos e brincadeiras precisam ser planejadas para o tempo médio de 40 minutos. Por quê? Pode ter crianças que vão se engajar demais, não querer parar de brincar, né? Não quererem mudar de brincadeira. Isso acontece, né? Mas também pode acontecer das crianças brincarem 15 minutos, 20 minutos e já se cansarem e não querem mais brincar daquela brincadeira. Nesse sentido, orienta-se que vocês, no decorrer do planejamento, apresentem mais de uma atividade, né? O que chama-se de atividade extra, né? Ou carta na manga, que serão utilizadas, dando assim mais segurança a vocês de cumprirem as atividades envolvendo o projeto de extensão com maior tranquilidade. Então, nós temos aqui algumas sugestões. Eu sugiro que vocês acessem esses dois materiais, que tem várias sugestões envolvendo jogos e envolvendo brincadeiras que vocês podem utilizar, né? O livro Interações, Crianças e Brincadeiras Brasileiras e Escola, e também Território do Brincar.
A quarta etapa consiste na organização dos materiais, confecção dos brinquedos e dos jogos também. Então, para confeccionar, né, os jogos, os brinquedos, vocês vão organizar os materiais antecipadamente, que utilizará no decorrer das atividades envolvendo jogos e brincadeiras. Isso é muito importante, organização antecipada, planejamento antecipado, né? Sugere-se que eles sejam confeccionados com materiais recicláveis e adequados. Então, considerando até a questão de custo, né? Mas também nós temos muitos materiais recicláveis que podem ser, né, reaproveitados, e por meio da criatividade vocês podem criar novos materiais, contribuindo inclusive para a preservação da natureza, né? Então, o acadêmico extensionista, ou seja, vocês, né, devem confeccionar o material antecipadamente. Não pode deixar para confeccionar no dia que você tem que realizar as atividades do projeto de extensão, porque pode acontecer algum imprevisto, né, e não conseguir confeccionar o material, comprometendo o andamento das atividades que serão desenvolvidas, seja no contexto escolar ou na comunidade no geral. Lembre-se, os materiais, jogos, brinquedos e brincadeiras precisam ser adaptados, né? Caso haja crianças com necessidades educativas especiais participando das atividades. Nesse sentido, é importante que lá no contato, no decorrer do contato com a escola ou com os familiares ou responsáveis, é preciso perguntar se a criança tem alguma necessidade educativa especial ou as crianças apresentam alguma necessidade educativa especial, sendo uma informação necessária para que as atividades, jogos, brinquedos e brincadeiras sejam adaptados. É importante que vocês pesquisem, vocês busquem conhecimento para entender essa necessidade educativa especial e adaptar de acordo com as demandas da criança. Questão da organização do espaço, né? Vocês precisam organizar o espaço que serão desenvolvidas atividades com jogos e brincadeiras. O espaço precisa ser adequado, não oferecer riscos e possibilitar deslocamento e participação e envolvimento das crianças no decorrer das atividades. Então, organizar o espaço também antecipadamente, né? E no dia voltando aqui, e no dia da realização das atividades, é preciso chegar com antecedência no espaço e observar se não tem alguma alteração nesse espaço que possa dificultar a realização das atividades. O espaço precisa ser adaptado caso haja crianças com necessidades educativas especiais participando, né, que já foi comentado. E outro ponto que é preciso pensar e refletir no sentido assim, considere, por exemplo, que pode chover no dia da realização da atividade. Desta forma, sugere-se pensar em alternativas. Então, vou planejar uma atividade que ela vai ser desenvolvida no pátio. Mas se chover, que outro espaço posso utilizar para desenvolver essa atividade? E é preciso ter no planejamento e organizar esse espaço também considerando a questão climática. Então, a etapa 6 é denominada acolhida das crianças. Então, no dia e horário marcado, vocês devem comparecer ao local com antecedência. Não existe justificativa para a falta nesse dia. Por quê? Porque já teve um convite anterior, contato com a escola, contato com os familiares, as crianças vão se deslocar até o espaço, né, para realizar as atividades envolvendo jogos e brincadeiras, então não existe possibilidade de falta nesse dia, né? Por quê? Porque é preciso comprometimento com as atividades, então vocês precisam comparecer no dia e horário marcado, conferir se o espaço está organizado, por isso que é importante chegar antecipadamente nesse espaço, né? Deixar o ambiente agradável, aconchegante, para que as crianças possam se sentir acolhidas também. À medida que as crianças vão chegando, acolher as crianças, dar boas-vindas, utilizar um tom de voz adequado, então dar boas-vindas, acolher as crianças, dialogar com as crianças, né? Utilizar um tom de voz adequado, né? Pensar em dinâmicas nessa acolhida, no sentido de que ela se sinta bem naquele espaço, né? Usar a criatividade para tornar este momento lúdico e significativo. Cuidar da entonação da voz, né? Da postura. É importante cuidar com a roupa para que ela esteja adequada para este momento. Usar didática coerente com o momento, né? Quando se fala de postura, né? Por exemplo, se as crianças forem menores, você pode se abaixar na altura da criança para conversar com a criança, para dar boas-vindas, né? E quando se fala em utilizar didática coerente com o momento, também, em nenhum momento, deixar as crianças sozinhas, né? Então,
Esses cuidados são fundamentais para o desenvolvimento da atividade e para que a criança, no primeiro momento, se sinta acolhida, né? À medida que elas vão chegando, vocês vão acomodando um espaço específico, por exemplo, podem ter almofada nesse espaço, pode ter né, uma organização desse espaço para que as crianças vão chegando e se sintam bem naquele momento. Em seguida, dialogar com as crianças, se apresentando como uma estudante que vai se tornar professor ou professora, explicando por que está ali, perguntando se já brincaram com determinado jogo ou brincadeira. Também é importante dar voz e vez aos alunos, ou seja, ouvir as crianças. Elas já brincaram com essas brincadeiras? Com quem que elas brincaram com essas brincadeiras? Como que foi? Se não brincaram, então daí você vai motivar para que elas também possam participar dessa experiência e estimular a interação. Nesse momento, vocês podem organizar também as crianças, por exemplo, em uma roda, né? Para que elas se sintam envolvidas, para que elas possam interagir, olhar umas para as outras também. A sétima etapa é denominada desenvolvimento dos jogos e das brincadeiras com as crianças. Então, na sexta etapa é a questão da acolhida, né? Em seguida, vocês vão desenvolver os jogos e brincadeiras planejados com as crianças. Então, é importante vocês demonstrar, explicar como participar da brincadeira do jogo, explicar, trazer orientações, demonstrar, brincar inicialmente junto com a criança, caso ela não tenha conhecimento, demonstrando como que faz, incentivando que todas possam participar e interagir. Oportunizar espaço para que as crianças possam brincar de diferentes maneiras. Então, você vai disponibilizar os brinquedos, os jogos, vão explicar, orientar, acompanhar, mas também dar espaço para que eles brinquem de diferentes maneiras. Aí vem a importância também do registro de aspectos relacionados à acolhida, de registros envolvendo o desenvolvimento das atividades. Com relação à etapa 7, realizar atividade lúdica envolvendo brincadeiras e jogos. Nós temos uma duração entre 30 e 50 minutos. Vai ser uma chamada, né, no sentido, atenção, embora a duração máxima da atividade seja de até 50 minutos, há um gasto de tempo antes e depois da atividade. Desde chegar ao lugar onde será realizada, né, a preparação desse lugar do espaço, né, a realização das atividades lúdicas até desmontar e arrumar todo o espaço. Então, vocês precisam chegar antecipadamente, preparar o lugar, realizar as atividades juntamente com as crianças, mas também depois desmontar e arrumar o espaço que vocês utilizaram, não deixando restos de materiais, não deixando materiais, brinquedos, jogos nesse espaço. Por isso, a previsão no quadro é de carga horária de 3 horas, contando toda essa organização no geral que é necessária. Então, no decorrer da realização da atividade, mantenha o diálogo com as crianças. Observe, incentive a participação, a interação, as aprendizagens obtidas, a solução de problemas de dificuldades apresentadas. Então, por exemplo, se surgir no decorrer da realização da atividade ou quando as crianças estão jogando e brincando, surgir algum problema específico, é importante também envolver as crianças, né? Como resolver esse problema? Incentivando a interação. Caso tenha alunos que não queiram participar dessa atividade, vocês, né, enquanto futuros profissionais, devem incentivar as crianças para que participem, né, motivando, interagindo, envolvendo todos no decorrer das atividades. É importante fazer o registro de aspectos que vocês vão observando, por exemplo, no decorrer da acolhida, no decorrer do desenvolvimento das atividades, que contribuirá para a realização do relatório final. É fundamental registrar as atividades por meio de fotos, vídeos e áudios, com autorização da escola ou dos responsáveis, no caso de a atividade não ser realizada no espaço escolar. Então, é fundamental que vocês façam um registro dessa atividade, o registro do momento que vocês estão realizando a acolhida, estão também desenvolvendo as atividades juntamente com as crianças e realizar registros das crianças brincando, das crianças jogando, considerando os princípios éticos, né? É importante tirar a foto, por exemplo, das crianças brincando sem identificar a fisionomia da criança. Então, tirar fotos direcionadas com que a criança não seja exposta, né, nesse sentido. Então, tira a foto da mão da criança brincando, com o corpo da criança no sentido dela participando da atividade, mas cuidando para que a criança não apareça, cuidando para que não apareça a fisionomia da criança, mesmo mediante a autorização da escola ou dos responsáveis.
Esse registro, ele vai comprovar que vocês realizaram o projeto de extensão. Então, é importante que também vocês apareçam nessas fotografias, nesses vídeos, né, nesses áudios, comprovando, assim, que vocês realizaram o projeto de extensão. Então, os registros permitirão comprovar a realização da atividade para o relatório, que é a atividade avaliativa na unidade 2, módulo 4. Então, vocês precisam ter o registro para, né, trazer esses registros no decorrer do relatório, e vai comprovar que vocês realizaram um projeto de extensão. Para tirar os registros envolvendo fotos, vídeos, né, vocês precisam solicitar autorização, tanto da escola como dos responsáveis da criança, para registrar. Importante, não fotografe nem filme o rosto da criança. Não é permitido devido à questão ética, né? Nós não podemos expor o rosto da criança. Mas é importante que vocês também apareçam no decorrer das atividades, né? Procure fazer as imagens com as crianças de costas ou a partir dos braços. Então, você faz um registro mostrando os braços da criança ou atividades que envolvem as pernas, outros membros. Então, você vai fazer o registro das crianças participando, não expondo o rosto da criança. Novamente, frisando isso. Se pegar o rosto, será necessário desfocar a imagem, né, para que não seja exposta a fisionomia da criança, né, a questão de identidade da criança. Ao finalizar os jogos e brincadeiras, vocês vão reunir, voltando aqui, vocês vão reunir as crianças em uma roda, né? Dialogar com as crianças, perguntar o que elas acharam das atividades, quais foram as dificuldades encontradas, o que elas mais gostaram de jogar, o que elas aprenderam no decorrer das atividades. Essas informações é preciso também registrar, porque são informações que servirão para o relatório. Então, todos esses pontos que eu fui elencando, é preciso observar as crianças, fazer também registro das crianças, acompanhar as crianças. Então, você não vai parar só para fazer o registro, você precisa acompanhar a execução das atividades pelas crianças, elencando alguns registros que depois darão suporte para a realização do relatório. Sobre o cronograma de execução. Então, nós temos as etapas, que são 7 etapas, que é o detalhamento das atividades por etapa, né? Vocês vão copiar do quadro, descrição da metodologia, vão colocar a data que vocês realizaram as atividades, né, por etapa, e a carga horária que está sendo destinada. Então, essa carga horária já foi definida pensando nas características de cada uma dessas etapas. Demais itens, vocês vão colocar recursos, listar todos os recursos físicos ou digitais que serão utilizados em todas as etapas da metodologia. Vou utilizar, por exemplo, tesoura, vou utilizar um computador, por exemplo, vou utilizar peteca, todos os recursos que serão utilizados, físicos, digitais, precisam ser listados aqui. Resultados esperados. Listar os resultados esperados com a execução da ação de extensão. Quais são os resultados esperados? O que vocês buscam, né? O que o projeto de extensão objetiva contribuir? Então, vocês vão trazer aqui os resultados esperados com relação, por exemplo, ao desenvolvimento, à aprendizagem dos alunos, mas também voltada à questão da formação profissional. As referências, né? Nós temos aqui as referências utilizadas. É importante que vocês tenham acesso ao template, né? Busquem conhecer cada uma das características do template para que vocês possam realizar o cronograma da execução das atividades. As referências utilizadas. Desejo bons estudos a todos e até a próxima unidade.